Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus possa nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria muito grande me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus. Nós estamos conversando sobre os princípios espíritas e hoje, particularmente, nós vamos falar sobre a comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual, que ocorre através da mediunidade. Desde que o homem conseguiu organizar o seu psiquismo, que ele é capaz de se comunicar com aqueles que desencarnaram. Esse fenômeno da comunicabilidade e da própria mediunidade não surgiram com o Espiritismo. O termo mediunidade, sim, surgiu com Kardec, surgiu com o Espiritismo, mas a possibilidade da comunicação já existe há muito tempo. Quando ouvimos falar, por exemplo, dos profetas do Antigo Testamento, eram médiuns, dos pitons, das pitonisas, dos feiticeiros, dos xamãs, dos oráculos, eram médiuns. Então, essa capacidade de comunicar é da própria essência da vida, porque, em verdade, aqueles que estamos encarnados somos espíritos, aqueles que estão desencarnados também são espíritos, e essa comunicação se dá por aqueles a quem chamamos de médiuns, médium intermediário, medianeiro. No frigir dos ovos, todos nós somos médiuns, conforme o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, porque sentimos num grau qualquer a presença do plano espiritual, seja através de um sonho, através de uma intuição, de um pressentimento. Nada obstante, chamemos médiuns aqueles em quem a faculdade mediúnica é mais bem caracterizada. Daí surgem os médiuns psicofônicos, psicográficos, entre outros. Mas particularmente falando da comunicação, ela é possível e tem ocorrido, seja de uma forma mais intuitiva no nosso dia a dia, seja de uma forma mais patente, através dos fenômenos que registramos, através de mensagens, através das psicofonias, através de vidências, aqueles que têm a faculdade da visão espiritual. Eu, durante muito tempo, fui católico. E na igreja sempre me foi ensinado que a comunicabilidade com o mundo espiritual era proibida. E eu quero analisar com vocês esse trecho hoje, porque é um trecho do livro de Deuteronômio, e quero mostrar que não existe essa proibição. Vamos juntos? Eu trouxe aqui a Bíblia do Peregrino. Dentre as muitas Bíblias que eu possuo, porque gosto de variar a leitura, pegar aspectos de determinado tradutor, essa é uma bastante confiável. Quando a gente abre o texto do Deuteronômio, no capítulo 18, olha o que está escrito. Os versos são de 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não imites a abominação desses povos. Não haja entre os teus quem queime seus filhos ou filhas, nem adivinhos, nem astrólogos, nem agoureiros, nem feiticeiros, nem encantadores, nem espiritistas, nem adivinhos, nem necromantes. Pois quem pratica isso é abominável ao Senhor, e por tais abominações o Senhor teu Deus os deserdará. Quando a gente conversa hoje com um católico ou um protestante, ele cita esse trecho da Bíblia para dizer que a mediunidade e a comunicação é proibida. E a primeira reflexão que eu faço com vocês é a seguinte: se é proibida, é porque existe. Vocês concordam? Nós só proibimos aquilo que é possível, porque senão não precisava nem proibir. Se não existisse, não constaria da Bíblia. Essa é a primeira coisa. A mediunidade é real. A comunicabilidade com o plano espiritual é real. E eu agora quero trazer um outro aspecto para a nossa reflexão. Moisés, que foi quem escreveu o livro do Deuteronômio,
ele viveu há mais de 1000 anos antes de Jesus. Se considerarmos que a doutrina espírita veio em 1857, ou seja, século XIX, como que Moisés teria utilizado o termo espiritista? Porque é o que está aqui. Nem astrólogos, nem agoureiros, nem espiritistas. O que nos leva a crer que foram feitas interpolações. Interpolações é quando se colocam termos na Bíblia. Ou foram feitas traduções com o mau propósito de dizer que o espiritismo era algo que se deveria evitar. Mas observem, segundo aspecto, na época de Moisés não existia espiritismo. Na época de Moisés ele não tinha como reprimir algo que só viria a existir, no mínimo, 2.900 anos depois. Um terceiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: como Moisés poderia proibir no livro de Deuteronômio se ele tinha dito num livro anterior, que é o livro de Números, que essa comunicação é possível? E eu digo para vocês, vejam, livro de Números está aqui no capítulo 11, nos versos de 26 a 30, quando fala de 2 sacerdotes, porque Moisés tinha os sacerdotes com os quais se consultava. E eu peço permissão para ler. 2 do grupo, chamados Eldad e Medad, haviam ficado no acampamento. Embora constassem na lista, não tinham ido à tenda, mas o Espírito pousou sobre eles. O que é o Espírito pousar sobre eles, senão um fenômeno mediúnico? Vamos seguir. E puseram-se a profetizar no acampamento. Puseram-se a profetizar, ou seja, falaram mediunicamente, porque profeta no Antigo Testamento é médium. Um jovem correu para contar a Moisés. Eldá e Medad estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, interveio. Moisés proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés: estás com ciúme por minha causa? Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta e recebesse o Espírito do Senhor. Moisés voltou ao acampamento com os dirigentes israelitas. A que conclusão a gente chega? Moisés não proibiu a mediunidade, nem proibiu o espiritismo. Ele proibiu os abusos. Ele proibiu a mediunidade sendo utilizada para um fim que não fosse elevado. Mas quando a mediunidade era nobre, utilizada para o bem, para os valores morais, conforme era exercida por Eldad e Medad, ele diz: oxalá todos nós tivéssemos esse tipo de profecia, porque esses homens são bons. Do que a gente extrai, meus amigos? Que em verdade a mediunidade sempre existiu e que não houve nenhuma proibição no Antigo Testamento. Houve uma tentativa de disciplinar por Moisés, que naquela época essa disciplina se dava de uma forma mandamental. Não façam. Mas ele próprio reconhece que 2 faziam de uma forma nobre. E agora, eu quero trazer um outro aspecto para vocês, que é, já no Novo Testamento, a transfiguração do Tabor, que está no capítulo 17 do livro de Mateus. Pois que Jesus sobe um monte, o Monte Tabor. E naquele monte, enquanto os discípulos mais próximos, refiro-me a Simão Pedro, a Tiago e João, eles dormem, uma verdadeira reunião mediúnica ocorre, pois que Jesus se transfigura, fenômeno mediúnico, e de um lado aparece Elias, do outro lado aparece Moisés. Simão Pedro acorda tão embevecido: bom é estarmos aqui, deixa-nos fazer 3 tendas. Mas não era só Jesus? Simão Pedro queria fazer 3, porque tinham 2 espíritos materializados, mediunidade e efeitos físicos. De um lado Elias, de outro lado Moisés. O que a gente extrai? Se lá no Deuteronômio Moisés tivesse proibido, com a sua aparição no Tabor, ele teria revogado a proibição, porque ele não apareceria do lado de Jesus. O que a gente extrai? Que em nenhum momento há proibição. O que há é um convite
a disciplina mediúnica. Para que ela seja exercida conforme os valores morais e hoje conforme os valores do Evangelho. Por isso vem o Espiritismo no século XIX e traz como uma das suas premissas a comunicabilidade com os espíritos. A mediunidade que levanta as lápides dos túmulos vazios para dizer da existência do plano espiritual, para ressignificar o próprio conceito da morte e para dizer que nós podemos nos comunicar com aqueles que partiram. Se não podemos nos comunicar mais diretamente, podemos fazê-lo pelo sonho, pela oração, pelas vibrações positivas. Essa é a nossa grande esperança e também a nossa grande certeza. Se pararmos para pensar, o próprio Espiritismo chegou até nós por via mediúnica. Como foi escrito o Livro dos Espíritos? Kardec recolheu mensagens de mais de 1000 casas espíritas sérias ao redor do mundo, submeteu ao princípio da universalidade do ensino, através de perguntas e respostas, e veio colocando aquilo que era dito de igual forma pelo médium tal, referente a um espírito tal, ou seja, é um trabalho mediúnico. Também o Evangelho segundo o Espiritismo se buscam as considerações da Bíblia de Saci, que existia à época, anotações de Kardec e depois instruções dos espíritos, recebidos por médiuns, ou seja, comunicabilidade. As outras 3 obras da codificação foram escritas da mesma forma. Daí, eu quero terminar exaltando a mediunidade, exaltando a comunicabilidade e trazendo um texto do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo Espírito de Verdade, uma comunicação mediúnica. E olha que texto bonito, gente. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Quem são os Espíritos do Senhor? São aqueles que não morreram, são aqueles que estão vivos e vieram pela boca, pelas mãos dos médiuns, restabelecer o Evangelho, trazer mensagens de vida imortal, vem à semelhança de estrelas cadentes, iluminar os caminhos e abrir os nossos olhos. E olha o que é dito no 2º parágrafo. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Qual a função da mediunidade? Dissipar as trevas, dar provas da imortalidade, propiciar que essa comunicação confunda os orgulhosos, porque usualmente os orgulhosos, eu não acredito, isso não existe, isso está proibido na Bíblia. Eu demonstrei que não está proibido. Também a mediunidade veio para glorificar aqueles que buscam a justiça, aqueles que buscam se renovar, porque ao recebermos os ditados mediúnicos, nós compreendemos a realidade do plano espiritual, a realidade da vida verdadeira, e podemos fazer esforços por nos tornar pessoas melhores. Vamos orar e agradecer a Jesus pela bênção da mediunidade, pela oportunidade da comunicação com aqueles que hoje não têm um corpo físico, mas mantêm a sua individualidade espiritual. Vamos agradecer por todas as bênçãos recebidas, pedir que esteja com os nossos familiares, com os nossos amigos, pedir, abençoe a Web Rádio Fraternidade, para que prossiga falando do bem, de Jesus, do Espiritismo pelas ondas do rádio e da internet. E pedir aos bons espíritos que nos envolvam a todos e nos mantenham em paz. Meus amigos, sempre muito bom estar com vocês. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.